Bom dia. Estamos lendo e meditando esses dias em Gálatas. Ontem nós lemos até e concluímos o capítulo 3 de Gálatas. Iniciamos hoje a partir do 4. Gálatas, capítulo 4. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Paulo está dando um exemplo, digamos, humano. Não importa, por exemplo, se existe um herdeiro, por mais que os pais tenham poder, uma fortuna, ou poderio ou econômico, financeiro, não importa qual área. Mas enquanto ele é menor, enquanto ele é criança, ele não tem acesso, ele não tem o poder de tomar qualquer decisão. Existe, mesmo que os pais tenham falecido, não exista, mas existem tutores legais que agem e respondem no seu nome, administram até ele ficar maior de idade. Isso nós sabemos. É esta comparação que Paulo está fazendo. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava o princípio básico deste mundo. Assim também nós estávamos debaixo dessa escravidão que era a lei. Assim como o menor, apesar de ter todo o poder, todo o comando, ele sendo herdeiro, ele não tem poder de administração, ele tem que se submeter aos seus tutores, aos tutores legais. Nós antes vivíamos, o tutor, ela é lei. Nós só podemos alcançar através de Jesus. Antes nós vivíamos sem poder fazer absolutamente nada. A lei, como Paulo mesmo diz, a lei que era para dar vida, acabou nos trazendo a morte. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. No tempo determinado, Deus enviou Jesus. E Jesus, para nos salvar, ele tinha que vir como homem, ele veio como homem. Deus enviou o seu Filho, que veio nascer de uma mulher, ele veio como homem, como ser humano, como carnal, como eu, como qualquer um de nós. Para ele vir morrer no nosso lugar, ele assumir a nossa morte. Só assim poderia também nos dar salvação. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Antes nós estávamos subjugados, éramos escravos daquela lei. Jesus veio para nos libertar. E então nós podemos, através dele, recebermos a adoção. Sermos reconhecidos, adotados por Deus Pai, como filhos. Agora sim, quando nós nos rendemos, nos submetemos ao Senhor, nós somos filhos de Deus. Herdeiros, co-herdeiros em Jesus Cristo. E porque sois filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Por esse motivo, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Hoje, antes não. Na época da lei, não existia. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, nos conduz, nos convence do erro, do juízo e do pecado. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Se nós somos filhos agora, por decreto de Deus, nós somos herdeiros, nós temos direito à salvação, nós temos direito à vida em Jesus. Jesus fez por nós, Jesus conquistou, Jesus nos trouxe isso. Basta nós aceitarmos, basta nos rendermos a Ele, basta nós concordarmos com Ele. Já temos. Existe um decreto à nossa vida. No passado, quando não conheceis a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Antes de conhecer o Senhor, antes de nós nos entregarmos as nossas vidas ao Senhor,
Nós éramos escravos, nós dependíamos de todo tipo de deuses. São muitos os deuses que tem no mundo, mas só um é legítimo, só um é verdadeiro. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo deseja servir? É indesculpável quando as pessoas, sabendo quem é Deus, tudo o que Ele fez, querem abandonar o Senhor para vir se render a outros deuses, a outras coisas. Vemos pessoas hoje se rendendo a todo tipo de deuses, nomes estranhos, deuses conhecidos ou não. Em cada região eles apresentam deuses diferentes, que não são deuses. Deus só tem um. O resto é demônio, é mentira, é engano. Então, nós sabendo quem é Deus, nós não podemos jamais render-nos a esses falsos deuses. Quando nós assim procedemos, nós somos indesculpáveis. Guardais dias, meses e anos, temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. É difícil compreender pessoas, religiões, que insinuam e determinam dia este ou dia aquele como dia sagrado. Ainda tem pessoas que estão guardando ainda o dia de sábado. Aquela época da lei, não tem que guardar o dia de sábado, sendo que Jesus disse que não. Jesus disse assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Um dos motivos das acusações que levaram Jesus à prisão e, consequentemente, à morte, foi por ele trabalhar no dia de sábado. Tem pessoas que guardam dia X é dia santo, eu não posso fazer nada. Não, essa comida eu não posso comer porque a comida é essa ou aquela. A única proibição que nós temos do Senhor é sangue. Comida sacrificada a ídolo. Nada mais. Todos os dias são bons, todos os dias são abençoados pelo Senhor. Não existe diferença de dia ou dia. Não existe comida essa ou aquela que é amaldiçoada, que é nada. Nós temos que aprender isso. Tem religiões, tem seitas que muda tudo isso, que transforma tudo isso. Você ensina, não, isso não pode. Nessa época não pode comer isso, não pode beber isso, não pode beber aquilo. Dia X não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não existe nada disso. Em Cristo nós temos liberdade, nós não vivemos na época da lei, não. Nós vivemos em Jesus, nós vivemos na graça. Não podemos transformar o sacrifício da cruz em vão. Guardai dias, meses, tempos e anos, temos talvez ter ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecido a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós e em nada me ofendeste. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo, quando foi a primeira vez pregar na Galácia, ele lá ficou algum tempo porque ele teve um problema de saúde e esse problema de saúde fez com que ele parasse, ele descansasse, ele não fosse além. E durante esse tempo que ele estava ali, ele não ficou recostado lamentando, não, ficou pregando e ensinando. Foi um grande servo, um grande missionário do Senhor. E não desprezaste nem rejeitaste aquilo que o meu corpo era, uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunho de que, se fosse possível, teria arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Está falando, naquela época ele estive lá, foi muito bem recebido. Recebido a palavra, a mensagem que ele deu. Recebido como se ele fosse até o próprio Jesus. Tanto carinho que tinha, atenção que deram a ele. Ouviram a mensagem. Aceitaram a mensagem. Cuidaram dele. Falaram, olha, o carinho que vocês deram para mim foi tão grande que eu tenho certeza que se fosse preciso ter, vocês arrancariam seus próprios olhos para me dar.
Isso nos leva a crer que o problema maior que Paulo teve foi nazista. Não, não estou falando aqui de uma forma definitiva. Mas se leva a crer que o problema, esse problema de saúde que ele teve, foi nazista, porque ele mesmo cita aqui que os irmãos, se fosse possível, arrancariam os próprios olhos deles para os dar. Então, eu creio que fica mais ou menos subentendido isso. Mas não estou fazendo uma afirmação definitiva, porque eu também não posso. Aquele de ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunho que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecê-lo a mim. Então fica isso. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Será que agora, depois quando eu falo a verdade, eu tornei-me inimigo de vocês? Vocês ficaram com raiva assim mesmo que eu estou falando a verdade? Porque eu estou ensinando a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar o vosso cuidado para com eles. O mesmo problema que Paulo está enfrentando, nós enfrentamos hoje. As pessoas das igrejas estão querendo, estão gostando, desses pregadores que sabem agradar. É esses que dizem que Deus está abençoando, que Deus está dando, que Deus está entregando, que Deus está fazendo, mas eles mesmos não ensinam a verdade. E o povo quer ouvir isso. Quando se exorta, admoesta, o povo não quer saber. Quando se chama o arrependimento, a conversão, a santificação, não querem saber. O pregador hoje, que vive, que prega a verdade, é desprezado, assim como Paulo foi. E é idolatrado, os pregadores da mentira, do engano. Esses se transformam em ídolos. Esses que sabem, que vivem, a única coisa que sabem fazer é extorquir, tomar dinheiro do povo, mas sabem vender bênção, fazer campanha, criar campanha e vários outros meios de enganar o povo. Não manda o povo abandonar o erro. Não manda abandonar o pecado. Agora os verdadeiros, quando pregam o abandono de pecado, são desprezados. São rejeitados. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções. Claro que não. As intenções deles são outras que estão vendo aí. Mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto, por vossa causa. Isto até que Cristo seja formado entre vós. Olha, eu estou sofrendo novamente, como se fosse com dor de parto. Ou seja, eu ensinei, eu criei vocês, agora eu tenho que novamente voltar às mesmas pregações, os mesmos ensinos, porque eu estou vendo vocês se desviando. Estão aceitando mentira, estão aceitando pregações diferentes. Ensino, estão afastando do Senhor, estão afastando de Jesus. Eu estou sofrendo como sofredor de parto. Novamente trazer à luz. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom deste meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Dizei-me vós, o que quereis permanecer? Os que quereis permanecer subjugado à lei. Acaso não tenho ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Isaac e Samuel, melhor dizendo, primeiro Ismael, depois Isaac. Ismael foi filho da escrava. Isaac foi o filho da esposa.
O que era filho da escrava nasceu de modo natural. O filho da escrava nasceu de modo natural. A mulher jovem, normal, se engravidou, normal, tem filho. Nada normal. Nada de milagre, algo normal. Porém, o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. O filho de Abraão, com a esposa dele, foi uma promessa. Que os nossos olhos humanos sabemos que é praticamente impossível um casal de quase 100 anos de idade darem a luz. Milagre, a promessa se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo. Agora o fato dele com a jovem escrava é normal. Foi de forma natural. Não teve nada a ver com Deus. Forma natural. Qualquer mulher jovem tem a saúde relacionando-se sexualmente com o homem vai engravidar. Principalmente naquela época não existia preservativo ou qualquer outro método. É natural. Ela foi natural. Mas o da esposa, de Sara, da promessa, ela era uma senhora idosa quando teve o filho. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filho para escravidão. Esta é Agar. As filhas dessa natural gera filhos, seguidor descendente para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe. Paulo fez um exemplo formidável. Sem nem necessidade de explicar. Entretanto, Jerusalém do Alto é livre, é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não dava a luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores do parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que o daquela que tem marido. Assim vós, irmão, sois da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece no dia de hoje. Assim como o filho de Agar, Ismael, perseguia Isaque depois que este nasceu, cristão é perseguido hoje. Jesus foi perseguido. E seus discípulos são perseguidos também. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filho da liberdade. Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Apesar de ter muitas seitas, muitas pessoas, muitos pregadores, muitos templos que teimam em pregar e ensinar uma antiga lei. A lei que se cumpriu em Jesus. Trazer um jugo pesado, um fardo pesado sobre as pessoas. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Eu, Paulo, ele falando, ele afirma que Jesus Cristo não vai servir de nada se nós nos permitirmos
nos envolver pelas práticas da lei, voltar a praticar a lei. Assim como aqueles, dizendo ser cristão, queria praticar para a lei o que era circuncidar. Isso é uma obrigação, mandamento da lei. Então Jesus não serve nada, você tem que cumprir os ritos, os rituais da lei. E outra vez declara solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, deste modo, fica obrigado a cumprir a toda a lei. Se eles se permitem circuncidar, que tem que cumprir toda a lei. Assim também, se nós queremos retirar, buscar alguma bênção aqui na lei antiga, então que nós temos também que cumprir toda a lei. Estou cansado de ver pessoas, como eu disse, procurar na antiga lei, buscar lá em Levítico, buscar em Deuteronômio, partes da lei, para tentar aplicar na sua vida hoje. Busca somente os benefícios. Só que se é para buscar alguma coisa, eu tenho que praticar toda ela. Vós que justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo. Vós que vos justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. É sério isso. Caíste da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. É a fé em Cristo. Essa que nos conduz à salvação. É essa que nos traz vida. É essa que nos conduz à vida. É a fé. Fé. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir? Assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, tomar cuidado. Nas nossas congregações, no nosso meio convivemos com as pessoas que defendem ritos, práticas diferentes do Evangelho de Jesus Cristo. O que contamina. Um pouco de fermento leveda toda a massa, uma maçã podre estraga toda a vida. Temos que estar sempre atentos, sempre vigiando. Senão não vamos sair do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Essa que é a palavra que nós temos que viver. Quanto a vós, estou convencido no Senhor, de que não pensarei de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Aquele que está no nosso meio pregando algo errado, trazendo mentira, ensinando o povo a se afastar do Senhor, trazendo outros ensinamentos, sofrerá consequência. Sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz seria anulado. Quem me dera se me castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, foste chamado para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos um dos outros mediante o amor. Nós fomos chamados para a liberdade. Mas não vamos usar esta liberdade de maneira errada. Ah, não, porque eu sou livre em Cristo, eu posso fazer isso, aquilo, outro, e mais aquilo. Não é assim. Somos livres em Cristo, mas presos a Ele. Em Cristo nós somos livres de tudo, de todos. Estamos presos somente a Cristo. E não podemos permitir nos rompermos este elo que nos prende a Cristo. E assim, aí que é as vantagens. Nós estaríamos livres no mundo, presos no mundo, escravos do mundo.
e mortos. Cara, irmão, fosse chamado para a liberdade, todavia não usei da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes de servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi o único mandamento que Jesus deixou. Amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo. Quem ama o próximo não rouba, não mata, não trai, não adultera, não engana. Tudo aquilo que eu não quero que me aconteça, eu não quero que me aconteça o semelhante. Tudo aquilo que eu quero que me aconteça, eu quero que aconteça o meu semelhante. Eu não vou fazer nada para quem quer que seja pessoa conhecida ou desconhecida que venha lhe fazer mal, venha lhe causar dano, porque seria a mesma coisa que está em mim. Basta nós praticar esses dois mandamentos. Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Eu não vou ensinar erro para ele. Se eu brigo, se eu exorto, se eu admoesto, chamando-os à salvação, é porque eu também quero que esta pessoa seja salva, assim como eu quero a minha salvação. Não é por raiva, não é por pertinência ou sendo impertinente, mas é porque é por amor, por amor. Porém, se mordeis, se devorais uns aos outros, cuidado para que não vos destrua mutuamente. Se estou brigando, xingando, ofendendo, nos destruindo, estarei destruindo. Quando eu quero destruir alguém, eu também estou me destruindo. Se é mandamento do Senhor, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu quero agredir, trazer qualquer dano a alguém, quero furtar de alguém, estou fazendo para mim mesmo. E se eu estou fazendo, primeiro estou buscando condenação para mim. Não estou obedecendo ao Senhor. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis a vontade da carne. Não dá Espírito, não é satisfazer a vontade da nossa carne. A nossa carne nos induz a adultério, a mentira, o engano. Isso é o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo. Mas não podemos ser permitidos agirmos assim. A nossa carne, ela nos conduz para a morte. O que faz não é o Espírito que nos leva a cometer adultério ou fornicação. É a nossa vontade, desejos, necessidade fisiológica e tudo mais. Não é o Espírito que nos leva a ter raiva, a ter ódio de alguém. Não é o Espírito que nos leva a viver paixões. Não é o Espírito. É a carne. Não é o Espírito que nos leva a mentir, a pregar uma mentira, ou criar engano, para que eu possa estar extorquindo, enganando, mentindo, cometendo estelionato. Não é isso. É a carne. A minha carne, a minha vontade, os meus desejos, o meu querer. Carne e espírito são opostos. Lutam um com o outro. Mas sobre este tema nós falaremos melhor amanhã. Nós lemos hoje o Gálatas capítulo 5, até o versículo 15, iniciamos o 16. Queremos repetir o versículo 16 amanhã. Amanhã iniciaremos novamente a partir de Gálatas 5, no versículo 16, que possivelmente deveremos concluir logo ele amanhã e vamos entrar no livro de Efésios. Mas em todo o tempo, gente, vamos meditar na Bíblia, vamos buscar respostas na Bíblia, porque a resposta está aqui.
É no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Boa noite.